cansada de sofrer com corte peludo ou então sofrer para fazer edição de pontos? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar como você vai fazer daqui pra frente para nunca mais ter problema de corte peludo ou sofrer com edição de pontos. Se você ainda não me conhece, eu sou Priscila Lima, papeleira, especialista em flex, e a minha missão aqui é contribuir de alguma forma para que mais papeleiras possam viver daquilo que amam, tendo muito mais felicidade e dinheiro no bolso, de uma forma muito fácil, dominando o flex e todo o potencial da sua máquina. Então bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como é que se faz. Bom, seguinte, primeiro ponto que temos que levar em consideração é que só dá para editar pontos de vetores. Bitmap, imagens, JPG, nenhum outro tipo de figura dá para ser editado pontos. Então aqui eu tenho um bitmap. Como é que eu sei? Que aqui na minha central de desenho tem algumas informações. Então o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração aqui é que nós vamos ter que transformar em vetor. Toda essa questão de edição de pontos, nesse caso de imagens, vale para quê? Para a gente fazer um corte de contorno. Porque se eu quiser fazer um corte de contorno aqui, eu posso colocar meu corte de contorno. Então, ok, tá aqui. Só o que acontece? Olha só, vou separar aqui o corte de contorno. E aqui temos o bitmap, minhas informações continuam aqui. E aqui eu já tenho um vetor. Aqui, ó, tem os pontos, ferramenta de pontos tá aqui, tudo certinho. Só que eu vou aproximar para você ver o que vai acontecer com o seu corte. Aparentemente aqui é um triângulo, então teoricamente teria que ter um ponto aqui em cima, um aqui nesse canto e outro aqui nesse canto. Muito raramente teria que ter um aqui para acompanhar e ancorar essa curva. Mas não é assim que acontece. Olha só, vou aproximar aqui. Olha isso aqui, o corte vai sair todo serrilhado. E se eu entrar aqui nos pontos, prepare-se para assustar. Eu tenho nada mais, nada menos do que 820 pontos aqui. Então, a sua lâmina, na hora do corte, vai parar 820 microvezes. Por que micro? Porque esses pontos estão muito pertinhos, olha só. Vendo? Então, ela vai fazer paradinhas e aí seu corte vai ficar lascado, minha querida. Sinto te informar. Então, qual é a solução aqui? A edição de pontos. E como funciona? Nesse caso aqui tá muito fácil da gente resolver, porque é uma figura geométrica. Então, a gente pode deixar um pontinho aqui, ancorado. Então, seria esse aqui, ó, de Simão, bem da quina, e apagar todos os outros. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, olha só. Eu vou selecionando todos eles aqui. E para fazer essa limpeza, a gente não vai conseguir fazer por aqui. A gente vai ter que entrar na ferramenta de edição de pontos. Então, a minha fica aqui em cima. Daí, eu pego esse aqui, que é o selecionador de pontos. E aí, sim, eu consigo fazer uma caixa aqui de arraste, que vai pegar todos os pontinhos. E vou deletando. Só que o que acontece? Na maioria dos casos, essa parte aqui, quando a gente vai fazendo a limpeza... E aqui eu posso deletar sem medo, tá? Ó, porque a linha tá ficando retinha, depois eu vou lá conferir. Mas, ó, já dá pra ver aqui, ó. Ó a diferença. Linha reta, linha escadinha. Vou limpando tudo até chegar no meu vértice, aqui na minha quina. Então, aqui eu vou aproximando, porque eu vou deixar só o da pontinha também ali. E aqui eu tenho uma curva, né? Então, eu preciso deixar um aqui no meio pra ancorar. Mas o que acontece, que eu tava dizendo, é que às vezes a gente distorce a figura. Então, eu já deixei ela aqui, ó, pra gente depois confirmar. Então, deixa eu fazer a minha limpeza aqui nesse canto. E aqui, ó, já vi que eu vou deixar esses dois no princípio aqui. Pode ir selecionando sem medo e deletando. Ó, já ficou reto aqui, então depois eu vou ter que ir lá mexer nele. Então, aproxima. E aqui eu vou manter esse aqui bem daqui, né? Então, esses aqui eu posso apagar. E esses aqui também. Pronto, agora o que aconteceu aqui? Ficou diferente. Então, eu vou trazer minha melancia pra cá. Vou alinhar aqui, ó, bem certinho ao corte. E aqui embaixo eu vou fazer os ajustes. Então, eu vou mandar a melancia lá pra trás, pro corte vir pra frente. Aqui eu já vi ele aqui, ó. Seleciono aqui o corte. E entro aqui nessa ferramenta mesmo, pela central de desenho, não tem problema. E aqui eu vou transformar esse aqui em curva. Quando eu transformo em curva, não significa que essa linha aqui reta vai virar curva, não. É o ponto, tá? Para eu poder mexer nele. Então, eu vou deixar aqui, ó, uma curva. Esse ponto aqui eu vou excluir, deixando só esse aqui do meio para ancorar.
Vou transformar esse aqui em curva também. Como que eu sei que ele é reto? Porque ele é um quadradinho. Se ele fosse uma bolinha, aí ele seria curva. Pronto, já virou bolinha, já é curva. Agora eu venho nesse aqui, ó, e vou mexer nas alças dele. Cada ponto tem 2 alças de ajuste. Se tiver aparecendo uma só aí, é porque ele tá como quadradinho e não bolinha, daí tem que transformar em curva, porque ele tá em reta, tá? Então, aqui eu vou pegar essa alça aqui, ó, e vou mexer. Lembrando sempre em deixar em cúspide, que é esse aqui, ó, agudo, porque aí ele mexe uma alcinha só, tá? As outras 2 opções mexe a outra. E aqui a mesma coisa, eu vou ajeitando aqui, ó. E pronto. Agora sim eu tenho um corte que vai sair super reto, super limpo. Mas eu sei que o nosso caso no dia a dia não é caso de figura geométrica, né? Algum borboleta, flor. E aí a edição de pontos realmente fica complicada. O que eu sugiro é que haja, então, o traçado de novo. E aí, o que é o traçado de novo? Porque olha o tempão que a gente gastou aqui fazendo essa limpeza. Mais fácil seria, vou deixar esse aqui pra cá, ó. Mais fácil seria se a gente tivesse feito o traçado novamente. E que forma a gente faz? Com a ferramenta de caneta. Aqui no cantinho, pega a ferramenta de caneta e vai, ó, o primeiro ponto, o segundo ponto. Pode pôr um aqui que tem uma curva, o outro aqui e fecha o caminho aqui. Pronto, já tenho mais ou menos a minha melancia. E agora eu vou ajustar o ponto da mesma forma. Então, eu venho aqui, pego o meu seletor de nós, entro aqui, transformo em curva também. Depois deles todos transformados em curva, daí agora eu posso fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou ajustando aqui, ó. E pronto, assim eu tenho certeza que tá com a forma certinha. Depois que eu fiz isso, se eu entrar aqui, ó, eu vejo que eu tenho 4 pontos. O que eu posso fazer? Transformar essa imagem que eu acabei de criar em corte de contorno. Então, eu venho em arranjar, corte de contorno, fazer corte de contorno. Pronto. Agora, eu entro aqui na minha ferramenta de seleção de nós e eu tenho, olha, 4 pontos. Os mesmos 4 pontos que eu criei. E aí, eu tenho certeza que o desenho vai sair certinho. Então, você tem as 2 opções aí, de criar um corte de contorno e editar os pontos, que eu acho muito mais complicado do que desenhar ponto a ponto. Vamos supor que seja uma borboleta cheia de firulas e arabescos e coisa e tal. Pronto, trouxe uma borboleta aqui pra dentro. Lembrando que o corte de contorno só vai funcionar quando o bitmap for de fundo transparente. Nesse caso da borboleta, ó, ela tem fundo branco. Então, antes de eu fazer o corte de contorno, eu preciso tirar o fundo. Venho na minha varinha mágica de fazer transparente, clico aqui, marcou só uma parte. Então, venho aqui, seleciono similar, já fiz o fundo transparente. Agora sim, vou colocar o corte de contorno e eu já tô vendo que ela tá toda serrilhada. Então, o corte de contorno vai ficar um lixo. E só pra eu ver que tem realmente razão que vai ficar ruim, vamos separar o corte de contorno. E eu já vi aqui que tem uma asa que vai ficar ruim. Vamos ver quantos pontos tem aqui. 250 pontos. Então, esse corte aqui tem muita chance de dar ruim. Vamos aproximar aqui para ver. Olha só. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha de novo, limpando tudo e acertando ou desenhar. Eu prefiro desenhar. Se você prefere editar os pontos, então eu sugiro que você mande esse desenho para trás, coloque uma transparência nele e começa a desenhar. Nesse caso aqui, eu percebo que é um pouco simétrica, né? A borboleta é simétrica, então eu vou desenhar só metade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer uma linha guia pra cá e vou partir desse começo aqui, tá? E aí, ferramenta caneta. Aí, você pode desenhar ponto a ponto e ir ajustando, ou pode fazer como eu vou fazer agora, que é considerando as curvas que ela tem, tá? E aí, gente, é o seguinte, é treino. Não tem o que fazer, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Então, é só ir desenhando aqui. Quando eu movimento e puxo a caneta, ó, ela vem acompanhando o trajeto da minha borboleta, aqui o contorno da minha borboleta. Então, aqui eu já vou dar o formatinho da cabeça.
que chega aqui, eu vou subir uma linha reta até encontrar com esse primeiro ponto que eu comecei. Pronto, a minha borboleta já tá metade pronta. O que que eu vou fazer agora? Duplicar e fundir. E é isso. Se você estava esperando fórmula mágica, sinto te informar, ela não existe. Edição de pontos dá trabalho sim, mas é muito gostoso de fazer. Você vai ter um arquivo depois que vai cortar que nem uma manteiga. E você pode optar por fazer a edição de pontos apagando os pontos que forem surgindo no seu trabalho ou fazendo redesenho. Então, veja aí qual é a melhor forma para você, qual é a forma que você melhor se adapta e bora arrasar! Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreva e não esqueça de ativar os sininhos para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo!